Sim, mais um episódio dessa série que divide muitas opiniões e eu vou apresentar todas aqui e explicar. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de mais um episódio, no caso o 2 da série Falcão e o Soldado Invernal. De cara, eu já preciso falar que esse episódio, mesmo tendo muita ação também, foi um pouco mais parado, talvez, do que o primeiro. Eu acho que muita gente vai preferir o primeiro ainda, só que este episódio tem muita importância, porque ele começa a apresentar as principais pessoas que vão fazer parte da história, né? Sem enrolar, vamos direto ao ponto. Quero pedir muito que você clique no like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, vamos crescer rumo a 1 milhão de inscritos, e fica ligado aqui no canal que eu tô trazendo muito conteúdo. A gente abre esse episódio com um ponto muito positivo, na minha opinião, que é continuar exatamente de onde parou, ou seja, terminando sendo apresentados pro novo Capitão América, entre aspas, que ninguém vai ter a cara de chamar esse cara disso, e agora a gente abre fazendo exatamente o que precisava, que é construir a história, o que tá por trás desse cara. Então a gente descobre, né, o real nome dele, que é John Walker, que é a mesma coisa lá dos quadrinhos, só que o episódio começa a apresentar pra gente ele como uma pessoa boa, começa a fazer com que a gente se preocupe com o personagem e veja ele talvez como um bom moço, um cara que realmente quer levar esse manto do Capitão América. Só que quando chega no final do episódio a gente já tem uma quebra nisso e eu vou explicar um pouco mais pra frente. Isso porque nesse início a gente tem uma exploração, né, da responsabilidade que ele tá levando nos ombros, a preocupação dele em ser uma pessoa que o mundo espera dele, e um ponto que já começa a me incomodar, não de falar que o episódio é ruim, mas na questão do legado do Capitão América, é o momento que ele é apresentado lá no estádio e as pessoas começam a tratar ele como se fosse o próprio Capitão América, o Steve Rogers. E aí que, partindo disso, a gente tem meio que uma apresentação de currículo. Eles usam a repórter entrevistando ele para apresentar também pra gente que tá assistindo o que tá por trás desse cara. Então é explicado que ele é um soldado muito importante dos Estados Unidos, já lutou contra terrorismo, já salvou reféns, ele tem uma característica única no país, que é o primeiro americano a receber 3 medalhas de honra. Só que é aí que entra o ponto, assim, que a gente já fica em conflito, né? Quando ela fala que ele passou por um estudo corporal feito pelo MIT, que pra quem não sabe é o Instituto Tecnológico de Massachusetts, e lá o governo detectou um nível corporal de altíssimo desempenho. Só que pra mim isso é estranho, eu posso estar falando muita bobagem, mas ao mesmo tempo que o episódio sugere que ele ainda não tem um novo soro de super soldado e outra coisa, o episódio também sugere que ele pode ter algo que foi aplicado nele pra ter mais desempenho, porque as simples cenas mostradas dele domando o escudo de uma forma muito louca, sabendo jogar, segurar e conseguir derrubar um monte de cara com isso, já mostram uma capacidade muito acima de qualquer outro ser humano. Aí assim, neste momento, saindo um pouco do foco do John Walker, a gente indo pro Sam e pro Buck, que é o principal objetivo, a gente tem uma quebra de expectativa que eu gostei, porque do outro episódio fica uma ideia de que ele vai tentar ir atrás de recuperar esse escudo, ou que pelo menos ele vai ficar muito mais tempo preocupado com isso. Só que no primeiro momento que ele aparece, já é pra tentar resolver outra coisa, ou seja, deixa isso de lado, vamos focar no que realmente interessa, e é uma atitude madura. Só que ao mesmo tempo, o fato do Buck estar extremamente muito mais incomodado com isso, e o fato desse John Walker já começar a agir, faz com que esse problema que ele tá querendo deixar de lado chegue até ele, então vai ficar incomodando ele. E assim, indo pro ponto de realmente vilões, né, que são abordados, que são os Flag Smashers, a gente tem o Sam, a princípio enquadrando eles como talvez aliens, ou androids, ou feiticeiro, que é aquele tipo de avaliação dos Vingadores quando um vilão é muito grande, pode ser um desses três. Mas o que a gente vê é que durante o episódio, com a aparição deles e mais espaço pra gente ver a luta desses caras, dá pra perceber uma quarta opção que é muito mais provável, que é super soldados, que inclusive pro Buck e pro Sam fica extremamente bem claro que esses caras têm um alto desempenho a ponto de que deve ter algum soro ali por trás, alguma coisa desenvolvida pra eles serem assim. E é claro, antes de chegar na primeira luta deles, né, eu preciso falar do desenvolvimento da amizade entre o Buck e o Falcão. Assim como a gente tinha visto em trailers e eu já imaginava, é explorado muito a comédia, que dá uma ideia de química entre os dois, de forma que ao mesmo tempo que eles não querem trabalhar juntos, eles estão tretando e olhando um pro outro com cara estranha, eles também se zoam, então dá uma sensação interessante. Só que em alguns momentos eu comecei a ficar preocupado, porque assim, é normal, a gente sabe que Marvel gosta de brincar com isso, só que a quantidade de forçação em comédia no episódio começou a me preocupar se na série inteira eles não vão fazer isso demais. Isso pode desandar. Por enquanto ainda tá válido, agradável, mas fica a preocupação. Um ponto interessante também que eu preciso tocar é a capacidade do Buck, que é explorado um pouco mais, né? A gente vê a simples queda dele de um avião que já tinha aparecido nos trailers, o impacto no chão e o fato de não acontecer nada reforça a capacidade dele como super soldado muito louco. Além
disso, a gente tem o reforço de outro ponto que eu falei na minha análise do primeiro episódio, que é mais uso do drone do Falcão, que nos últimos filmes dos Vingadores ficou totalmente sumido ali, não teve espaço pra isso. E é claro, voltando pro Buck, neste momento temos uma sugestão de possível nome que a série apresenta pra gente, que é o tal do White Wolf, que seria lobo branco, né? Vamos ver como que se desenvolve isso, se vai ter mais citações desse nome, até porque o Buck é só Buck, não é Soldado Invernal mais. Até o final da série, muito provavelmente ele deve assumir um novo nome ou voltar ao Soldado Invernal, vamos esperar. E é claro que agora sim eu preciso me direcionar à primeira luta dos dois, né? Que é feita ali em cima daqueles caminhões em movimento, um momento muito Missão Impossível. É a dose de ação e porradaria que vai ter em cada episódio, cada um usando mais da sua capacidade, isso eu acho bom. Só que em certo ponto a gente não consegue ver um trabalho em equipe dos dois muito bom, não dá certo. Até porque quem toma mais espaço, pelo menos no início da luta, é o John Walker, que aparece ali do nada, chega como momentos de glória, utilizando muito bem do seu escudo, que a gente já começa a ficar assim, superestimando a capacidade dele, achando que ele vai ser muito bom, mas depois também tem uma quebra de expectativa nisso, porque no primeiro momento que ele vai lutar na mão contra a mulher lá, ele toma um pau, não consegue fazer nada. E aí esse é o indício de que talvez ele não tenha tanta super força assim, e aí faz ficar aquele ponto estranho que eu falei, que ao mesmo tempo ele é bom demais no escudo, que não é algo normal, só que ao mesmo tempo ele não tem a luta corporal forte, não enquadrando como super soldado, ele é um meio termo que eu não entendo. E assim, ainda falando desse cara, a gente começa a entender um pouco mais das intenções, a partir do momento que ele começa a querer forçar a barra em se juntar com o Sam e com o Buck, só que tem a resistência do outro lado, eles não querem. Então, tipo, à medida que o episódio anda, dá a entender que ao mesmo tempo que ele é o cara todo modesto ali, eu não quero sobrepor o lugar do capitão, eu só quero ser o melhor capitão possível, também por outro lado dá pra ver que isso é só o discurso dele, o que ele quer mesmo é roubar o lugar do Capitão América. E a forma como o episódio constrói esse momento pode fazer com que algumas pessoas não entendam e comecem até a dramatizar o lado desse cara e achar, não, realmente não é uma pessoa com boas intenções, o Sam e o Buck que são babacas, mas não, eles têm razão em achar ruim um cara do nada aparecer com o escudo do cara e querer ser o cara. E assim, né, continuando o episódio, a gente começa outra série de revelações. A gente tem um ponto que reforça mais que parte da sociedade apoia muito os Flag Smashers, então eles não são só um grupo de vilões excluídos, não. Ao mesmo tempo também eu não posso deixar de falar da inserção do Isaiah, né, que é um personagem muito inspirado nos quadrinhos, que partindo das HQs dá pra entender um pouco o que ele representa na história. Ele seria como um Capitão América negro ali, né, que é a representação que a Marvel gosta de dar, racial, e o foco principal, claro, é em falar que ele sempre ficou no anonimato, era o cara desaparecido ali que ninguém nunca falou dele, e que se tivessem a ajuda dele poderia ser um grande potencial. E nesse ponto, além de a gente ver ele, né, como super soldado a nível Capitão América, a gente vê o neto dele, que pode ter uma oportunidade de dar uma pista pra gente dos jovens Vingadores. Tipo, ele pode ser um moleque em potencial pra levar esse manto no futuro. E é claro, né, partindo desse ponto, temos a cena ali aleatória do Buck sendo preso do nada, e que ao mesmo tempo me gerou um pouco de risos, né, os caras colocando a algema num braço de vibranium, né, e o cara só rebentou a algema. E assim, falando um pouco mais da relação deles, né, a gente tem um momento da doutora colocando um pra encarar o outro, e foi esse momento que ao mesmo tempo que eu gostei e deu umas risadas com o tom cômico, a zoeirinha ali, também me gerou aquela preocupaçãozinha que eu falei mais pra frente deles forçarem muito a barra. Como eu falei, nesse episódio foi suficiente, dá aquela sensação muito boa, mas Marvel tenha cuidado com isso. E é claro, né, saindo deste momento a gente vai lá pra fora e temos a revelação, tipo, a máscara do John Walker lá cai, né? Que até então ele era o bom mocinho e depois a gente já começou a ver um incômodo nele, e agora a gente vê o lado sombrio, de que realmente ele quer tomar o lugar do Capitão América, não deram espaço pra ele se juntar ao que restou dos Vingadores, então ele não quer que ninguém entre no caminho dele mais, ou seja, vai virar guerra, ele vai ser o antagonista da história mesmo. Eu não sei se por agora, já no próximo episódio, ele já vai se apresentar como um problema muito maior, até porque vai ter que ter espaço pro Barão Zemo, e também vai ter que ter espaço pros Flag Smashers. E falando neles, a gente tem um encerramento de episódio muito focado nesses vilões, com um dos membros dos Flag Smashers mostrando a força do movimento, a ponto de se sacrificar para que eles continuem em frente, deixa os policiais matar ele. E é claro, né, como últimas cenas, tanto o Sam quanto o Buck tendo que recorrer ao Barão Zemo, que tá lá preso, que a gente vê a cara dele rapidamente. Eu já achei que ele ia aparecer de uma forma melhor nesse episódio, mas fica pro próximo, e pra mim tá bem empolgante. E assim, né, pra fechar minha análise, eu quero tocar no ponto
de que este episódio, mais do que o primeiro, serviu pra mostrar o quanto esta série vai servir pra Marvel tocar nessas questões raciais, porque tem a questão do Falcão zoando o molequinho que chamou ele de Falcão Negro, tem o Isaiah, o fato dele morar em Baltimore e várias outras coisas que vão sendo abordadas nessa série. E esse é um ponto que também divide opiniões do público, uns gostam disso, outros não, então não vou entrar nesse quesito, deixa quieto. No mais, foi um episódio muito bom, gerou algumas preocupações, como eu falei, mas ainda tô empolgado pro terceiro pra continuar com essa série. Coloca sua opinião aí nos comentários que eu vou dar uma lida, quem sabe eu respondo. Quero pedir muito que você clique no like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, vamos crescer muito com isso aqui, e eu quero compartilhar minhas redes sociais, não deixa de seguir, o link tá aí embaixo, pra você sempre saber as atualizações aqui do canal. No mais, então, é isso aí, um abraço, fui!